Brasil, bom dia Portugal. Estamos aqui para mais uma live, não é? Conversando aqui com Instagram e YouTube ao mesmo tempo, porque agora estamos assim, não é? E hoje a gente tem uma live super com convidada, gente. Voltamos naquele quadro onde a gente traz aqui mulheres reais para falar de coisas importantes para outras mulheres reais. Hoje a gente vai falar sobre como o dinheiro e o financeiro, como fazer para o financeiro não separar os casais, certo? Porque a gente vai falar sobre conversa sobre ele. Bom dia, Babi, bom dia. Bom, sejam muito bem-vindas. Eu sou Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica e eu trabalho com mulheres que já perceberam que se o relacionamento não anda lá muito alinhado, isso gera um impacto no financeiro, na maternidade, na autoestima, entre outros, né? Bom dia, bom dia. E o caminho contrário também é verdadeiro. Às vezes você está vivendo uma dificuldade no financeiro, na leveza, na maternidade, a autoestima não está lá muito boa e você vai perceber que isso está sempre ancorado em um relacionamento, um padrão de relacionamento, ok? Então é com isso daí que eu trabalho. Para a gente viver mais prosperidade integral, não só financeira, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre financeiro, mas prosperidade significa mais vida cabe na minha vida. Tá? Quando eu estou mais viva, mais flui por mim, mais dinheiro flui por mim, mais amor, mais criatividade, mais experiências, mais tudo. A vida fica mais gostosa de viver. E hoje eu trago essa convidada especial, que é a Babi Ribeiro. Ela mora aqui em Portugal também, para deixar esse presente para vocês que estão aqui. Então já manda esse aviãozinho aqui, ó. Já manda isso daqui para aquela sua amiga, a setinha aqui do YouTube, ó. Já manda para aquela sua amiga que também tá precisando ouvir isso. Bom dia, bom dia. Que a gente vai começar a nossa live, tá? Primeiro quero oferecer para vocês um mapeamento sistêmico, principalmente para as gatinhas que chegam aqui da Babi, que ainda não me conhece, um mapeamento sistêmico individual comigo. A nossa palavra-chave de hoje é conversa. Vou colocar aqui. Comenta. Conversa. Tá? Essa é a nossa palavra-chave de hoje. Fixar o comentário. Vamos desligar aqui o som. Feito. Comenta conversa se você quer. É um mapeamento sistêmico de presente, tá? O transbordo da rainha aqui. E o mapeamento sistêmico é para você ampliar a sua visão sobre o desafio que você está vivendo hoje, tá? Muitas vezes a gente está tentando superar uma coisa financeira, no relacionamento, enfim, seja lá onde for, e a gente não está conseguindo encontrar o caminho da saída. E é isso que eu vou ajudar você a entender com ferramentas reais como que você faz para superar esse momento, tá? É um presente meu. Para vocês que estão aqui, vamos chamar a Babi. Babi, Babizinha. Bom dia. Oi, bom Bem, dia, tudo bem? tudo bem com você? Bem, ai que felicidade de estar aqui com vocês. Que bom. Vamos nessa, né, gata? Vamos falar de uma coisa diferente hoje, né? Pois é, coisa diferente que impacta. É assim, bora lá, vamos. Eu tô nessas de chamar mulheres reais, com vidas reais, pra gente ver como que a inteligência sistêmica aplica na vida de todo mundo, sabe? Porque eu percebo que a partir do momento em que eu comecei a estudar o sistêmico, que é uma nova leitura dos relacionamentos, tudo na nossa vida é relacionamento, né? Até quando você vai falar do financeiro, trabalho, dinheiro é o quê? Relacionamentos comerciais, certo? Então, quando a gente olha diferente para os relacionamentos, a vida flui melhor. Quando a gente bota outras pessoas aqui para dar a sua visão de mundo e tal, a conversa fica mais rica, tá? Então, Babi, seja muito bem-vinda, né? Se apresenta aqui pra gente, fala o que você faz, onde você mora, conta um pouquinho de você, por favor. Olá, eu sou a Bárbara, mas todo mundo me conhece por Babi. Eu moro aqui em Portugal já tem um ano e pouquinho, né? Um baby ainda aqui em Portugal, mas sou de São Uhum. Paulo, né? Se tiver alguém aqui de São Paulo, dá um alô. Eu já tenho 16 anos na área financeira, né? Estou formada em administração, bacharel em administração. E a minha vida inteira foi CLT, enfim, naquela época, na vida de financeiro, mas nunca imaginei que eu fosse cair, assim, de fato, para ajudar o empresário, a pessoa física.
a organizar as finanças, porque normalmente quando a gente sai do CLT, a gente só pensa em bater o nosso cartão, fazer o nosso e acabou, né? E aí, quando Uhum. eu saí e resolvi empreender e vi o financeiro com outro olhar, que querendo ou não, o financeiro nada mais é do que foi um aprendizado para mim primeiro, e depois eu acabei ajudando outras pessoas consequentemente. Então, acho que isso é muito importante. É uma missão que eu tenho, assim como a Carol tem a missão de ter esse olhar sistêmico na vida das pessoas, né? Mas eu acho muito válido. Isso é uma missão muito linda. É, eu acho, né, Babi, quando a gente consegue encontrar uma forma muito nossa de entregar o nosso melhor para as pessoas, nossa, é uma realização que a gente é o encontro com propósito, né? A gente diz que existe uma escada nas buscas que a gente tem na vida. Primeiro a gente busca por afeto, que é a atenção dos pais, eu me sentir amada. Depois a gente busca pelo reconhecimento, a recompensa, e aí a gente entra no propósito, no legado. E quando a gente consegue encontrar o propósito, gente, só falta um degrauzinho pra gente, que é a construção do legado, que a gente já tá fazendo, porque a gente encontrou o lugar onde a gente pode entregar o nosso melhor, né? E eu quero que quantas mais mulheres chegarem aí, melhor pra gente, né? Eu sou aqui do time feminino, estamos em busca Com disso, né? certeza, com certeza. Boa, boa. Então vamos começar. Vamos falar sobre conflitos financeiros hoje, assim, dentro do relacionamento de casal. Né? Eu tenho percebido que muitas vezes as gatas chegam até mim para as mentorias, ou para fazer uma constelação, ou para fazer um mapeamento que seja. E elas chegam, às vezes, com desafios financeiros ou do trabalho, e que a gente vai buscando a raiz disso e a gente vai encontrar lá no relacionamento. Às vezes eu sinto que dentro do meu relacionamento, se eu prosperar mais que o marido, fica mal para ele, ou se eu tiver mais dinheiro do que a minha mãe, ai, nossa, isso mexe, ou entende, sempre tem ali alguma coisa ligada aos relacionamentos, às vezes é muito ligado ao marido, né? Então, eu decidi que a gente está fazendo essa semana aqui dentro do Instagram, a gente funciona por temas, e o dessa semana é o relacionamento e o financeiro. Se a gente não tiver em acordo financeiro dentro do relacionamento, uma coisa estraga a outra. Da mesma forma que se eu tiver um relacionamento pacífico, onde eu posso descansar, onde eu me sinto segura, vista, valorizada, validada, ter esse lugar de descanso e que me bota para cima e que me apoia, o meu financeiro também cresce. Mas aí a gente precisa ter um alinhamento dentro do casal para isso. E a Babi sabe de toda a parte prática, que eu entendo assim, do que eu aplico na minha vida, mas ela sabe tudo sobre isso. Por isso que eu convidei a nossa querida Babi para estar aqui com a gente hoje. Então, vamos falar. Vou dar uma breve explicaçãozinha sistêmica de onde vem o financeiro de um casal para a gente entender aonde dá erro e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Pode ser? Então vamos lá. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente não sai uma folha em branco, pronta para me relacionar no mundo, encontrar alguém com quem eu vou me relacionar. Eu saio carregando todas aquelas regras que eu aprendi na minha casa, o que eu posso, o que eu não posso, quem sou eu, como eu acho que as pessoas me veem, como o mundo funciona, o que eu sou capaz, não sou capaz, como eu acho que as pessoas veem os meus. E dentro desse álbum, esse manual de como funciona a vida, vem lá como que funciona o financeiro, o que é dinheiro, o que ele significa para mim. Se dinheiro é segurança, é mais vida, é fluxo, ou dinheiro é difícil, como que usa, para que serve, é bom, é ruim. E aí, quando eu entro num relacionamento, a outra pessoa traz todas as impressões que ela aprendeu durante a vida dela também. E se a gente não alinhar isso, tá cada um andando para um lado dentro da mesma casa. Faz sentido, Babi? Já reparou isso daí na sua vida Com certeza, e com na dos certeza. seus clientes? Com certeza. Inclusive eu, né, na minha casa, eu sempre ouvia dinheiro não cresce em árvore. Quem aqui já ouviu essa velha frase? É uma tradicional do Brasil, né, essa? Exatamente, o rico é desonesto, enfim, né? Que mulher também não entende de dinheiro, já ouvi muito isso também. Infelizmente, então, a gente vem com uma cultura muito enraizada de casa e o outro também vem com essa cultura. Então, esse é o problema. E aí, o que que acontece? Normalmente, as pessoas, a família, a gente aprende a matemática, a gente aprende as coisas na escola, na vida, em tudo,
mas a gente não aprende a conversar sobre ele, não olhar para o dinheiro de fato com carinho, porque ele não é um bicho de sete cabeças, ao contrário, ele vem para te suprir, para te ajudar, para os dois crescerem juntos, né? Então, é muito complicado quando a gente não entende que o outro ele vem com as coisas da sua cultura, da sua casa, né? É como se, por exemplo, nós aqui que estamos em Portugal não entendêssemos e não tentássemos entender a cultura do português, né? E o português que vai para o Brasil ou qualquer outra pessoa que vá para o Brasil, nós temos uma cultura diferente, uma forma de falar diferente, enfim, né? Tem esse choque, né? Quando se junta de fato, né? Assim, a estrutura sobre dinheiro na nossa vida, ela é criada lá muito atrás. Uhum. Porque depende dos acontecimentos dentro da vida da minha família, como que o dinheiro era tratado, e tudo isso eu aprendi ali na minha primeira infância, do 1 aos 7 anos, eu vou entendendo, às vezes não por regras ditas, tem, né, ou assim, minha filha tem que trabalhar para ter dinheiro, não tem que ralar muito para ter dinheiro, por exemplo. Mas às vezes é como eu fui vendo como que o dinheiro funcionava dentro da minha família, né? Então, um exemplo, tá? O meu bisavô faleceu muito cedo. E a minha bisavó, com 3 filhos, não tinha como cuidar dessas crianças. Deu um para cada ou alguém cuidar. E a partir daí, as pessoas foram numa escassez muito difícil. E depois, com o tempo, os filhos deles conseguiram melhorar de vida e tal, e crescer. Então, o dinheiro nessa família significa sofrimento, significa falta. E aí a gente aparece no mundo e fala: o que é dinheiro então? Dinheiro é falta, dinheiro é difícil, dinheiro, tá? Então, essas são as minhas perspectivas sobre o dinheiro, por exemplo. E aí eu vou pegar tudo isso daqui e vou viver minha vida, vou trabalhar. E aí eu reforço isso, por exemplo, encontrando trabalhos que não me pagam muito bem, ou não conseguindo trabalhar com o que eu gosto, enfim. Ou em um relacionamento onde o dinheiro é conflito, tá? Mas em algum momento, se eu entender o que realmente dinheiro significa para mim e o que ele é de verdade, eu já corto ali um peso que eu carrego e que eu posso trazer de outra forma para o meu relacionamento, tá? Porque às vezes eu chego já sabendo, não, minha família sempre foi muito para frente, a gente nunca faltou nada, todo mundo entende, confia de que a gente entende da energia do dinheiro, ele é uma energia fluida, ele troca de mão em mão. Dinheiro é uma energia tímida, então eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que entregar algo em troca para eu ter também. É uma energia neutra, ele não é nem bom nem ruim. E a gente diz que o dinheiro é o leite materno da vida adulta, né? Da mesma forma que o leite da mãe me nutriu quando eu era bebê, o dinheiro me nutre hoje, me dá conforto hoje, me dá segurança hoje. Então, dinheiro é o que me fortalece, me nutre nesse mundo. Ele é ótimo. Então, quando eu chego no relacionamento já com essa cabeça, eu tenho uma outra perspectiva para colocar dentro da relação, certo? Agora, se a gente não tiver diálogo dentro do relacionamento para eu saber o que é dinheiro para o outro e como que a gente vai organizar isso daqui para frente, já erramos, né? Exatamente. Uhum, uhum. Inclusive, eu tenho conversado com muitas pessoas, normalmente é mais empresários, enfim, né, empreendedores, mas acabo tendo o reflexo da pessoa em si, o PS, o casal, né, também impacta muito na empresa, não só na vida pessoal deles também, né? E, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que, inclusive, eu até ajudei recentemente. Olha, você tá vendo, você vê os comentários? A Gita aqui falou que a Babi me ajudou muito com essa questão aqui. Pois. Pois é. Teve um casal que eu conheço que discutiram muito, muito sério, pensaram até em romper, porque nunca tinham colocado, como é que eu posso dizer, o dinheiro na mesa. Você enxergar e colocar o nome nele, porque é isso que eu acabo falando muito para as pessoas no geral, tanto na empresa quanto a pessoa física, ela tem que dar nome pro dinheiro. O casal em si tem que olhar para aquele dinheiro e falar: isso aqui é para isso aqui é para aquilo. Então, eu acredito que é muito importante, por exemplo, você ter um date, tipo como se você tem um encontro aí
romântico, para não ser estressante, você ter aí esse date aí para você falar do dinheiro. Tipo, não precisa ser tipo, ai, vamos falar do dinheiro, como se fosse algo Pega a ruim. planilha, senta aqui agora, muito Você sério. pode ir lá tomar o seu vinho, tomar o seu chá, tomar o seu suco, ter aquele momento vocês dois, vocês comerem algo diferente, abrir o extrato lá e falar, olha, nós gastamos X com isso, X com aquilo, será que isso aqui não foi demais? Será que isso aqui foi menos? E dar o nome para aquilo, traçar metas de verdade. Se vocês são um casal, mostra o seu gasto um para o outro, não precisa ficar escondendo. Tem sempre o gastador e o econômico. Por exemplo, eu, por mais que eu seja financeira, eu sou a gastadeira. Não parece, mas eu sou controlada. Mas o meu marido, ele é um super não fechado. Então, assim, eu tenho que ficar falando lá, não, porque isso vai ser importante para ti, não, não, não. Mas, assim, fora isso, a gente dá nome pro dinheiro. Por exemplo, separa X no mês que vai ser só para o mercado. X por mês por exemplo, vocês juntam o valor de vocês dois, né? Vocês enxergam todo que vocês recebem. E aí, por exemplo, tratei que o mercado, não sei se aqui o pessoal é de Portugal ou a maioria do Brasil, é porque são os valores diferentes, né? Salários diferentes, enfim. Mas, por exemplo, aqui a gente fala que, sei lá, por exemplo, 200 ou 300 euros é de mercado. Assim como no Brasil, você separa, sei lá, 800 mil reais, porque eu sei que as coisas são caras. Então, um casal ou com filho, enfim, não tem um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente, sei lá, R$ 200 só, 200 euros só de mercado. E separa, sei lá, 150 ou 200 para passeio. E aí você tem que ter tudo aquilo como meta. E quando for no final do mês, você olha para aquilo e vê se você chegou nessa meta. Sei lá, usa alguma planilha, papel, enfim, ou qualquer coisa. Acho que o mais importante é vocês terem um acordo mútuo de cada coisa que vocês podem ou não gastar. E chegar no final do mês, o que sobrou, vocês podem dividir e fazer o que quiser com esse dinheiro, fica como se fosse uma mesada para vocês dois, ou se não sobrou alguma coisa e acha que está faltando, que poderia faltar, faltar não, que poderia sobrar, né? De fato, vocês podem entrar num acordo e ver onde está gastando a mais, onde pode estar gastando a menos, o que pode cortar ou não, o que é extremamente necessário na vida de vocês e que não pode faltar. Então, tem detalhes que fazem diferença. E isso, infelizmente, não veio da minha casa. Não veio da minha casa, não veio da casa do meu marido, porque ambos tiveram culturas diferentes. A minha casa, por exemplo, os meus pais são separados e o dinheiro foi um problema muito grande nesse meio. E assim, eu tive esse casal de exemplo que eu vi eles quase se separando por conta disso. E um detalhe é isso, colocar nome para as coisas, colocar o nome do dinheiro. Por exemplo, o mercado, é um passeio, isso faz diferença. Então, eu acredito que a conversa, a comunicação em si, no geral, ela é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Pra tudo, eu acho, né, Babi, no relacionamento, porque a gente parte de uma premissa, né? Quando você escolhe alguém pra se relacionar, você não escolheu alguém aleatório, né? Não, Ainda mais nós que somos assim, né? Certinhas e direitinhas, a gente não vai escolher um Zé Mané, a gente é criteriosa, a gente não aceita qualquer coisa. Pra tudo na vida. Eu sei, porque as gatas que passam aqui, a mulherada é exigentíssima. Então você não escolheu um Zé Mané, tá? Então você pegou alguém, você colocou essa pessoa dentro do seu núcleo emocional. É a única pessoa da tua vida onde a dependência emocional acontece e ainda bem, tá? Você tá dependente emocional da tua mãe, o que ela faz ou ela deixa de fazer impacta diretamente na tua vida e nas tuas escolhas, e o que você consegue ou não consegue, alguma coisa tá errada, certo? Sua mãe já é adulta, ela resolve os problemas dela, você resolve os seus. Agora, o teu marido, se ele acordou mal-humorado, é mau humor dos dois, até a gente resolver isso daqui. Por quê? Porque é a pessoa que você escolheu para dividir a vida 24/7. Certo? Então, se vocês não tiverem todas as coisas alinhadas e de forma leve, porque é possível, não, esse impacto da dependência emocional vai ser muito difícil de lidar, né? Então, por que não unir todas as coisas? Agora, o que eu vejo assim, às vezes as pessoas entram num relacionamento hoje em dia, assim, muito modernamente,
onde todo o meu dinheiro é meu, todo o seu dinheiro é seu, a gente divide aqui as nossas contas e a gente segue, e eu tenho os meus planos, né? Porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um não sei o quê, ele tem os dele, que ele quer viajar e tal, as pessoas estão andando assim, achando que tá no mesmo caminho, né? Mas por que que eu não tenho coragem de unir tudo que eu tenho com tudo que o outro tem? Porque quando a gente casa, a gente enriquece. É o dinheiro de dois, força de trabalho de dois, experiência e criatividade, risco para dois. Então a gente enriquece de vida quando a gente casa. Agora, se eu tenho uma leve desconfiança, o meu inconsciente fala assim: é melhor ter separado, porque se um dia a gente separar, já tá. Entendeu? Então, não é uma questão financeira, é uma questão de alinhamento do relacionamento. As coisas estão muito diretamente ligadas, né? Então, quando a gente fala assim, claro, né? Eu sou a favor das mulheres trabalharem, terem os seus rendimentos, porque o mundo dá muitas voltas e todo mundo precisa ser independente de certa forma. Mas as coisas podem andar juntas e alinhadas. Você escolheu alguém? Espero que tenha escolhido bem. Se você acha que falhou em algum momento, repensa. Sabe, vem com a mentoria. Vamos parar tudo e vamos botar as cartas na mesa, assim. O que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô nesse relacionamento? Pra quê? O que eu ganho com isso é o que eu desejo mesmo? Então, se sim, vamos mergulhar nisso daqui, vamos viver o bom que o relacionamento pode trazer, né? Que inclui esse partilhar tudo. É uma pessoa muito especial, né? Então, dentro do relacionamento, quando a gente conseguir unir até o dinheiro, aqui existe dinheiro de duas pessoas. Como que a gente vai fazer para nós, em equipe, crescermos com isso? Não é uma batalha dentro de casa, é equipe, né? O outro é time. Vem para somar. Então, como que a gente vai fazer isso daqui crescer? O nosso reinado, né? E aí a gente usa essas ferramentas. E aposto que tem muitas. Um monte. Um monte. A primeira delas é a comunicação, né? É a mais Uhum. importante de todas. É não ter essa limitação de crença também, que, assim, porque se você se juntou com a outra pessoa, o mais difícil você já fez. Que eu falo a mesma frase para É várias verdade, é pessoas. O verdade, mais difícil você já fez. Você tá na mesma casa, gente. é O que verdade. que é juntar as contas? O que que é juntar o dinheiro e enriquecer junto? O que é juntar o dinheiro? É dobrar as coisas. Porque você está lá sofrendo, fazendo seus cálculos. Ah, eu pago isso, aquilo, mas parece que você sempre está na desconfiança de tipo, ah, será que ele está pagando a mais? Eu estou pagando a menos? O que que ele pagou? Deixou de pagar? Gente, pelo amor de Deus. Vocês são uma equipe. É uma equipe. Vocês são um só. Se vocês estão dentro da mesma casa, vocês são um só. Eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Eu falo que eu tive também a minha dificuldade de juntar a minha conta com a dele, de olhar para o dinheiro. Eu tive dificuldade, porque olha só a história da minha casa. Não foi uma história bonita de se ver, não foi algo que falou, ai, vai lá, se junta, Babi, vai dar certo. Não, inclusive, eu já ouvi muito da minha mãe de tipo, você vai acabar sozinha. E essas coisas que vem na nossa casa, por exemplo, que o dinheiro não cresce em árvore, que rico é desonesto, que mulher não sabe lidar com dinheiro, enfim, N coisas. Então isso fica gravado na gente, fica gravado na nossa mente. E eu acho que é muito importante a gente cuidar do todo, né? Tanto do bolso como o sistêmico, né? Isso é muito válido, é muito importante. Quando a gente fala do sistêmico, né, não sei se toda a gente conhece essa teoria, ela é a teoria que embasa as constelações sistêmicas, as antigas constelações familiares, mas mais do que as constelações, que são uma ferramenta terapêutica, existe uma teoria por trás, e que ela diz que nós não somos organismos isolados. Tudo que eu faço impacta o sistema que eu estou inserida, e a mesma forma que tudo que acontece no sistema me impacta. Não somos ilha. Não dá para eu decidir como que eu vou viver minha vida dentro do relacionamento, seguindo aqui, o meu foco é por aqui, e o resto que se adapta. Não vai dar certo. Você pode tirar algo melhor disso, né? Então, o sistêmico olha a gente dentro do sistema e como tudo isso me impacta. Então, tudo que eu aprendi com a minha família, todos os dramas e dificuldades e dons e tudo que aconteceu com a minha família, moldou a mentalidade deles para relacionamento, autoestima, o que é ter filhos, como que cria crianças, como que lida com dinheiro, como que trabalha. E eu aprendi com eles como que o mundo funciona. Então eu sou a coletânea de todas as regras. Só que elas rodam aqui no meu inconsciente, até que um dia eu paro e penso, nossa, é verdade, né?
Se eu tô aqui com medo de manter o meu financeiro só meu, sobre a minha administração e controle, porque um dia o homem vai embora, porque afinal meu avô foi embora, meu pai foi embora, todo mundo vai embora, a mulher acaba sozinha. Então eu tenho que. Nossa, mas não precisa ser assim. Se eu assumir as rédeas da minha vida e decidir que agora eu vou fazer diferente, eu vou escolher de outra forma, né? O que que eu preciso fazer? Primeiro, esse trabalho interno, que o interno rege o externo, aí que tá. Se o meu relacionamento está dessa forma, é porque aqui dentro eu sinto algo que o sintoma é esse relacionamento dessa forma, é o financeiro dessa forma. Que às vezes falar de dinheiro é discordância, né? Porque temos sonhos diferentes. A gente ainda não alinhou esse lugar. Mas por quê? Porque tudo que eu aprendi com a família está aqui no inconsciente, ditando as decisões que eu tomo. A minha cartilha de como a vida funciona está aqui rodando, mas eu não estou percebendo. Então, o que que eu faço com as minhas gatinhas que chegam aqui? A gente para tudo e olha do princípio, sabe? A minha família é um bolo de chocolate e eu tô tentando ser de laranja. Quem que foi a primeira pessoa que botou chocolate nessa receita? Por que que eu não tô conseguindo fazer isso que eu quero, que os bolos de laranja fazem? Você entendeu? É uma receita. Só que tem um jeito de olhar para isso. Os relacionamentos têm regras e a gente não aprende. Existe regra de equilíbrio, de trocas dentro do relacionamento para ele fluir. E o dinheiro é uma energia de troca. Se isso não estiver alinhado, o relacionamento não tá bom. Né? São pontos de fuga de energia, de potência do relacionamento nessas pequenas coisas que às vezes a gente tem preconceito de alinhar, ou tem medo de alinhar e mexer. Mas que vai ficar bom mesmo quando a gente mexer isso e resolver. Né? Quando depois eu vou dar uma dica de como que a gente faz para ter essas conversas para alinhar, né? Que quando toca no assunto dolorido, geralmente a gente acusa, já vai, e assim, você não faz, e eu que não fiz, e quem que é a culpa? Isso não funciona, né? Mas vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma mentorada que chega para mim porque ela tem uma dificuldade com o sócio, quer fazer a compra da empresa e não tá em discordância, quer encerrar a sociedade e tal. E aí, durante o processo, ela percebe que assim, a discordância dela com o sócio parte do relacionamento dela com o marido. Então, às vezes, é uma dificuldade dentro do trabalho que tem como raiz uma questão do relacionamento. Então, sim, a gente consegue resolver com o sócio. Quando você vê que, afinal, ele não é o espelho do meu marido, ele não é melhor nem pior que o meu marido, ele é só um sócio, isso daqui pode ser resolvido de uma forma sem tanto impacto emocional. Resolveu a questão com o sócio. Mas e agora e o meu relacionamento? Aí eu preciso voltar um degrau. Se a questão estava no meu relacionamento, vamos alinhar isso aqui agora? Por que que eu tô achando que eu sou melhor que o marido? Por que que eu tenho que estar no controle das coisas? Por que que eu não posso confiar? Né? Mas sempre gera um impacto nas coisas de fora. Se eu trouxe o meu marido para o meu núcleo emocional, e tô falando marido não é porque a gente que já está casado já nos décadas, né? Que eu já completei uma década de casamento com o marido esse ano, mas a gente já está junto há 15. A gente fez um test drive antes. Longo, né? Longo, 5 anos morando juntos, e daí a gente falou assim, se calhar, vamos casar, né? Porque já que estamos aí. Eu sei bem Então como tem é. bastante tempo junto, mas relacionamentos mais longos e tudo, né? Se eu decidir trazer essa pessoa para dentro do meu núcleo emocional e tudo que eu faço será impactado pela nossa relação, pela forma como nós lidamos com a vida e um com o outro, é óbvio que tudo que a gente viver fora do nosso núcleo familiar será impactado pelo que tem aqui dentro. Né? Mas perceber que as questões com uma sociedade vêm de uma questão do relacionamento, imagina, se ela troca o sócio, mais uma vez vem esse reflexo do casamento. O problema, você resolve um sintoma, você toma um paracetamol para dor de cabeça, mas você não sabe por que que ela tá aqui. Né? Então é interessante a gente dar esse mergulho de volta para o relacionamento, para algo mais profundo, né? Tratar a causa e não o sintoma. Né? Então, às vezes, a gente está em discordância de planos dentro do relacionamento, de metas. Né? Tudo bem, a nossa meta é viajar, então vamos poupar dinheiro para viajar, vamos organizar isso aqui dessa forma. Mas e se a meta do outro não é viajar? Né? A gente precisa estar alinhado nisso antes. E aí, me dá uma dica nisso. Como que a gente faz, Babi? Então, para alinhar, em primeiro lugar, vamos fazer um date? Não, eu acho que Sexta-feira, naquele restaurante novo aqui, vamos, né? então, não precisa ser algo chato, pode ser algo descontraído. Eu acho que assim não, acredito, né? Acredito que o casal tem que ter um date na semana.
tem que ter um date na semana. E aí, desses dates, assim, vocês podem fazer, sei lá, uma vez no mês, ou a cada 15 dias, aproveitar esse momento que é de vocês dois, falar sobre o dinheiro. Não vai matar ninguém, eu prometo. Vai ser difícil no início, não vai ser fácil olhar, mas acredito que vai ser, assim, um divisor de águas. Um divisor de águas, você vai olhar e falar: caraca, não era tudo isso, eu esperava ser muito pior. E vocês traçarem metas, planos, fazer planejamento a curto e longo prazo, na realidade, curto, médio e longo prazo. Acho que isso vai ser importante, né? Então, por exemplo, vocês podem dar nome para o dinheiro do que tem que acontecer todo mês, que é obrigatório, o que é fixo, não tem como abrir mão, aquilo que, se vocês querem economizar para alguma coisa, por exemplo, para uma viagem, ou para comprar sua casa, enfim, é em conjunto, porque ambos juntos é um potencial muito grande. Dá para fazer muita coisa. Se sozinho a gente consegue fazer as coisas, em dois é muito mais. É isso que muitas vezes a gente não enxerga, a gente fica com medo, né? Como a Carol mesmo estava falando, a gente vem com muita cicatriz, vem com muita coisa da nossa família. Por exemplo, infelizmente teve a parte da sua avó aí, mas eu também tive. O seu, pelo menos, não foi comprar cigarro e nunca mais voltou, foi diferente. Mas o meu é o famoso foi comprar de verdade. O meu foi exatamente minha avó da Bahia, com 9 filhos, foi para São Paulo cuidar da saúde. Ele falou que ia comprar o cigarro e nunca mais voltou. E assim foi a vida. Então, assim, as mulheres da minha família, dali da parte da minha avó, enfim, tudo, sempre foi as mais fortes. Teve que sempre fazer tudo, sempre à frente, sabe? Então, tem essa questão de trabalhar e deixar o homem ser o homem e a mulher fazer a parte da mulher. Não estou falando de nada de feminismo, essas coisas aqui, estou falando de sistemicamente, que tem essa questão em conjunto para ser trabalhada. Porque só um lado fazer ou o outro fazer há desequilíbrio. Por isso que é muito importante ter uma equipe de fato e vocês serem um só. Olhar para o todo, olhar para o dinheiro, né? Não só para o dinheiro, mas o todo. Mas faz esse date, faz escreve o que vocês planejam para o mês juntos. Ah, nós gostaríamos de fazer tal coisa, gostaria de reservar um dinheiro daqui a tanto tempo, que é já o a longo prazo, médio prazo, vai, é uma viagem, e o a longo prazo, sei lá, daqui 3, 4 anos gostaríamos de, sei lá, trocar a casa ou investir em alguma outra coisa. Então, acho que é importante vocês darem nome para o dinheiro, né? Vocês não tem as cartinhas no banco normalmente? Monte as cartinhas com o nome lá. Vocês receberam e coloca tudo na conta, esse dinheiro, e coloca, sei lá, nas caixinhas. Porque tem pessoas que têm dificuldade e gostam de enxergar o dinheiro na conta. Enxergar o dinheiro na conta não quer dizer que você está rico. E nem que ele tá, e que o dinheiro que tá indo para pagar as contas, você não tá ficando mais pobre. Claro que não. Aí você tá pagando as contas, tá vindo, mas pensa que vai vir mais. A gente tem que ter esse pensamento também, porque o pensamento ele tem um poder muito grande. Se a gente pensar também que, tipo, ai meu Deus, o dinheiro está indo embora e vai acontecer tal coisa, vai acontecer mesmo, porque você tá pensando nisso, né? Mas cria lá as caixinhas, por exemplo, também, então se ficar mais fácil, por exemplo, o aluguel, o arrendamento, né? Mercado, passeio, viagem, acho que isso vai ser muito válido. E aí, nesses dates, vocês puxam um extrato, verifica onde foi que vocês gastaram a mais ou a menos, onde que tem que ajustar a rota, porque a vida é isso, toda hora a gente vai ter que ajustar a rota e olhar com calma. E o dinheiro não é diferente, é a mesma coisa. Então, a minha dica é essa. E aí, qualquer coisa também, se tiver dúvida, pode me chamar também. Aqui os serviços se complementam. Aqui os trabalhos se complementam, né, Babi? Ah, e eu esqueci de avisar, olha, gente, tem aqui um link rolando embaixo na nossa live. É o grupo da Mulher Inteira. É um grupo onde eu mando o aviso das aulas, onde eu mando recadinhos pra gente pensar melhor, uma coisa pra gente botar aqui no foco essa semana. Vamos pensar sobre isso na nossa vida, tá? É complementar, é um grupo gratuito, pode entrar lá. Mulheres, tá? Os gatinhos que estão aqui na aula, olha, sinto muito, viu?
Manda a namorada entrar, manda a mulher. Depois ela te conta, tá? Mas é específico para as mulheres. Eu trabalho principalmente com o feminino, né? Tenho mentorado os homens também, porque afinal a mente humana é uma só, né? Um pouquinho mais yang, um pouquinho mais yin, a gente consegue orientar aqui o trabalho da mentoria. Mas especificamente com mulheres, porque, né? Então tem que defender aqui o feminino. Então vamos lá. Isso que você falou, Babi, faz todo sentido. A gente vem de um lugar com as nossas impressões sobre dinheiro, inconscientes, tá? Então meu trabalho todo ele está pautado numa premissa que é está no inconsciente. Eu trago para o consciente, trabalho o padrão e comemoro. Conquistou uma coisa, comemora, gata, porque aconteceu 30 coisas boas no dia. Uma ruim, qual que a gente lembra? A ruim. E aí, qual que você coloca no seu manual de como a vida funciona? A ruim que você lembrou. Então, você vai colocar aqui as boas. Vamos ver aqui. Excelente discussão. Eu e a minha esposa. Já temos a nossa cartinha Copa do Mundo Portugal 2030. Ai, vem me Olha que visitar. exemplo lindo, adorei. Maravilhoso, é isso. É isso. Boa, boa. Então, quando a gente tem poxa, eu consegui falar sobre isso, ou entendi isso daqui na minha vida hoje. Comemora, tá, gata? Eu sou da comemoração, a gente comemora todos os dias. Olha, mais gente querendo vir para Portugal, eu também. Bora, venha, venha, venha. Eu adoro receber visita. Conhecer, passear aqui em Rio de Janeiro. E aí, quando eu entro num relacionamento com esse inconsciente de que dinheiro falta, por exemplo, tá? Nossa, tá todo o dinheiro lá na conta. Eu olho o extrato e fico, mas e se faltar? São as minhas impressões sobre o dinheiro. Em compensação, meu marido fala, não, quanto mais eu trabalho, mais dinheiro vem. Às vezes eu nem preciso trabalhar tanto e o dinheiro flui. Quanto mais eu entrego pro mundo com leveza, com verdade, seguindo o propósito, é isso que a gente começou falando, né? Mas energia e é energia de trabalho, tá? Não é uma coisa assim mística. Não, eu entrego meu tempo, meu conhecimento para o mundo e o mundo vai me retribuir, certo? Então, quanto mais vida flui por mim, mais vida eu entrego, mais vida pode fluir novamente, tá? É isso que eu chamo de prosperidade integral, né? Esse negócio de que a gente tem sorte no amor, azar no jogo, mentira. Ou você tem sorte em tudo, ou você não tem sorte em nada, porque tá obstruído o canal da vida aí, tá? Se mais vida flui por você, melhora os relacionamentos, mais dinheiro, mais autoestima, melhora a maternidade, mais leveza, mas enfim. Mas vamos lá, num relacionamento onde um vive escassez e o outro vive abundância. O relacionamento anda sempre no passo do mais lento. Sempre. Só que se esse homem entra no relacionamento sabendo dinheiro pra mim é fluxo, dinheiro pra mim é investimento, é multiplicar. E ela fala assim, dinheiro é falta, dinheiro é difícil. Quando ela colocar ali os medos, o marido vai ter o tato de falar assim, meu amor, calma. Isso daí você aprendeu com a tua mãe, vamos juntos. Ou eu vou falar assim, nossa, tô aqui, eu vibrando a escassez de novo. Esse fantasma que veio atrás de mim. Então vamos lá, eu vou confiar em você. Não, confia em mim. Você entendeu? Quando a gente nomear o que é o dinheiro para cada um e você conhecer o que é o dinheiro para o outro, quais são as barreiras e o que apoia, fica muito mais fácil de conversar. E aí não vai ser uma conversa do tipo, eu falei para você que não devia fazer isso. Você está gastando demais aqui, não devia gastar nisso. Existe uma confiança e um apoio mútuo. Então vamos lá, a grande dica, tá? Quando você tiver que fazer uma conversa difícil com o outro, seja no financeiro ou qualquer outro assunto, já anota aí, tá, gata? A gente vai falar sempre fato, impacto e limite. Essa é a estrutura. Fato, impacto e limite. O fato é, por exemplo, esse tipo de dinheiro esse dinheiro que a gente recebeu e a gente tinha colocado em tal meta, a gente não conquistou por causa de uma outra coisa que aconteceu, sei lá, o outro gastou demais. Eu posso falar assim, você gastou o dinheiro da meta tal. Mas eu posso falar, quando o dinheiro da meta não foi para a meta, eu me senti de tal forma frustrada, porque eu queria tanto aquela coisa. Agora, qual que é o limite que a gente vai impor nisso? Eu não acuso o outro, eu falo o acontecido, como isso, o que isso gerou em mim e proponho uma solução, tá? Para qualquer coisa do mundo funciona. Quando você vai jogar futebol na sexta-feira, eu me sinto mal em casa sozinha, eu gostaria de aproveitar minha sexta. Você acha que a gente pode revezar uma sexta pro futebol, uma sexta do date? Entende? Então, sem acusação, colocando a conversa como algo natural. A princípio, pode parecer estranho, o outro vai falar assim, então você tá falando que eu não sei o quê? Eu falar, não. Eu usava essa, tá? Quando eu aprendi essa técnica, eu falava assim, marido, calma, deixa a Pedro. Gato,
Calma, não tô falando nada de você. Tô falando que eu gostaria que fosse desse jeito. Não tô te acusando de nada. A gente tá aqui os dois quebrando a cabeça como que a gente vai fazer isso. Vamos, vamos. Então bora. O outro vai baixando a guarda. E aí, a gente alinhando conversa, minha filha, o mundo fica pequeno pra gente. A gente vai conseguir tudo que a gente quiser. Então lembra, fato, impacto, limite. Mas primeiro conhecendo o que o dinheiro representa para o outro. Qual é a dificuldade dele com o dinheiro e qual é o dom? Então a gente aproveita o dom e dá segurança no que é um limite. Faz sentido, Babi? Muito, Esse apoio. com certeza. Uhum. Faz muito sentido. Todo mundo aplicasse isso, tava ótimo. Se aprendesse isso em casa também seria maravilhoso, né? Então, mas é porque eu sempre penso assim, né? Imagina nossos pais, O que não sabe? passaram também, Na né? década de 80, 90, depois vem Collor, daí vira aquela loucura. Eles estavam fazendo o quê? Sobrevivendo, dando conta do jeito que dava. A gente também, porque Exatamente. aí vem a guerra, daí o combustível, daí não sei o quê. Toda hora alguma coisa estará acontecendo. Então a gente está fazendo o melhor que pode com a ferramenta que a gente tem. Eles também estavam. Então, às vezes, eles não puderam ensinar isso pra gente. Mas a gente aprendeu aqui, a vida trouxe alguém que nos ensinou isso, e a partir de agora a gente usa para, quem sabe, os nossos filhos aprenderem já de casa, que é assim, né? E você tem, além dessa dica das metas, né, de estruturar isso, tem mais alguma outra que você já percebeu que funciona bem? Mais uma última dica aqui para turma. Hum, eu acho que não tem muito mais fora do que isso, né? Porque isso eu acho que é o principal do todo, mas é não ter medo. É não ter medo de olhar o dinheiro, procrastinar também, falar, vai ser amanhã, vai ser não sei o quê, vocês falarem que vai fazer e acaba deixando para depois. Não deixe para depois. Porque depois pode ter a oportunidade de acontecer algo, né? Inclusive de salvar até um casamento, porque eu já vi muitos casais se separarem por conta do dinheiro. Os meus pais, tecnicamente, foi um deles. Então, acho que é muito importante, eu acredito, né? Eu acredito que é muito importante você deixar de procrastinar. Então, assim, agenda. Já usa o Google Agenda, sua agenda, já deixa tudo planejado, ou aqui como diz aqui no, em Portugal, planeado, né? Já abre a sua agenda, faz aí o seu date, traça metas, né? Acho que é importante também isso, né? Além de vocês terem esse date para vocês olharem para o dinheiro, trace metas, né? Trace metas porque dinheiro ele constrói casa, mas o diálogo ele pode construir uma relação duradoura. Então, isso é muito importante. Então, agenda, meta de curto, médio e longo prazo e dar um nome para esse dinheiro. Ter essas caixinhas é muito importante. Só essas coisinhas pequenininhas que eu falei aqui agora vai fazer uma diferença gigantesca. Anota para você ver. Vai fazer uma diferença. Depois vocês me contem aí qualquer coisa, tá? Boa, boa. E eu sugiro, às vezes, para as minhas mentoradas, que é ter um sonho em comum do casal. Porque às vezes, sim, eu tenho um desejo de construir minha empresa, aumentar os meus negócios, ok. Meu marido tem um desejo de fazer uma outra coisa. Então, que exista algo que nos une enquanto objetivo, tá? Uhum. Então, primeiro de tudo é confiança, tá? Vou dar um exemplo. Meu marido, ele é ilustrador e tatuador. Ilustra livros ou produtos e tal, e também é tatuador. Então, ele fala assim, preciso comprar, sei lá, 100 euros de material. Eu falo, amém. Isso é do domínio dele. Eu não vou o controle, tá? Mas você precisa mesmo de tantos pincéis e tantas agulhas de. Você entende? Isso é controle. E que eu preciso de confiança dentro do relacionamento, certo? Eu escolhi essa pessoa, então eu confio nela, tá? Não, beleza, isso entra no nosso orçamento. Da mesma forma que eu falo assim, preciso de um novo programa, um software aqui para rodar dentro da empresa. Precisa mesmo? Sim, então bora. Precisa de um curso novo, porque eu sou a doida do estudo, né? Não, agora eu quero estudar tal coisa. Então vai, tá? Por quê? Porque ele confia em mim. Agora, a gente consegue, então, pela confiança,
organizar e orquestrar o que é prioridade para cada um dentro do nosso orçamento e da nossa vida e das nossas escolhas, mas é gostoso ter um sonho em comum para os dois. Uma coisa que vai encher os nossos olhos e falar assim, não, a gente está conseguindo, a gente vai chegar, isso daqui vai dar. Então, por exemplo, vamos fazer uma viagem, vamos passar tanto tempo no Brasil, vamos fazer uma, entende? Para existir uma recompensa também. Tá, porque a gente tem que se esforçar muito hoje em dia, né? O trabalho ele exige um empenho. Então, para não ser assim só, eu trabalho tanto e tudo que eu consigo para em lugar nenhum, nunca tem um gostosinho para eu desfrutar. Então, se você conseguir criar esse desfrute para você, já é um reforço, tá? Eu me empenhei tanto e depois que eu consegui isso, eu vou fazer uma coisa por mim. Mas se a gente se empenhou tanto e a gente faz uma coisa pela gente, a gente colhe os frutos juntos, isso fortalece o relacionamento. E é mais uma vitória para ser comemorada, para colocá-la no nosso álbum. A gente consegue, a gente já conseguiu tantas, olha, 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 né? Então, ter esse sonho em comum, o que que brilha os olhos dos dois e que a gente pode construir juntos, né? Isso vai ser muito importante. Igual, não lembro o nome de quem falou aqui que tá querendo vir para a Copa do Mundo em Portugal. Isso é um sonho conjunto, gente. O Daniel Coisa é. linda. E já tá fazendo a cartinha para vir para cá. E vão conseguir, porque estão juntos nisso. É É isso. algo em comum. É a força e o empenho de dois. Essas coisas acontecem com. Aí que tá, né? É soma, é parceria de soma de construção. São dois empenhados no mesmo objetivo, ele acontece com mais facilidade, né? E a hora que a gente conseguir. E assim, nós que temos filho, né? Quando a gente conseguir integrar também o financeiro dentro do nosso relacionamento para ser um lugar de harmonia e construção, imagina a segurança que a gente não dá nos nossos filhos. Isso E é não é só muito. uma segurança financeira de que, assim, vai fazer uma boa faculdade, as coisas vão dar certo, ou sei lá, né? Eu não sei se daqui a 10 anos, quando meu filho for para a faculdade, talvez 15, se ainda seja necessário faculdade, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Mas não só uma segurança física e financeira, mas uma segurança interna de que os meus pais estão alinhados na vida, eles se gostam, eles estão juntos, eles estão construindo juntos, né? Porque eu entendo que o impacto sistêmico é um legado que a gente deixa. Nós somos a resposta do legado que veio de antes. E eu tô aqui fazendo um mix, reconstruindo o legado que eu recebi para deixar para os meus filhos, né? Então, quando eu percebia dentro dos meus pais que eles estavam super alinhados nas coisas que eles estavam criando e nas prioridades e como eles faziam, isso me traz uma segurança e uma confiança na vida que é diferente. Eu consigo já olhar para a vida como um lugar de mais abundância, de fluxo, porque os meus pais trabalharam antes, porque o impacto nos nossos filhos virá. Com certeza. E se você já tem filhos grandes, filho é sintoma, tá? A causa tá sempre